Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é grandezas proporcionais. Esse tema é bem relevante, que é o que dá a base para a gente entender a famosa regra de 3, simples ou composta. Tá? Antes da gente entender a regra de 3, a gente tem que ter como base como que a gente relaciona as grandezas. Será que quando eu comparo duas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Essa é a pergunta que a gente vai responder ao longo dessas aulas sobre grandezas proporcionais. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Então eu coloquei aqui a definição para vocês. Duas grandezas x e y são diretamente proporcionais se e somente se houver uma constante k tal que essa razão seja constante. Então, numa grandeza diretamente proporcional, você lembra que a razão é constante. Grandeza diretamente, divide diretamente. Então, lembra do diretamente, divide. Então, essa divisão, essa razão, ela é constante. Em muitos problemas, ele diz, por exemplo, que dois números naturais são diretamente proporcionais a 2 e 3. Então, por exemplo, a gente tem o número A, que é diretamente proporcional a 2, e o número B, que é diretamente proporcional a 3. Bom, se esses números são diretamente proporcionais, diretamente divide. Então, você divide por 2 e divide por 3, respectivamente. Em muitos casos, ele dá A mais B igual a 10, por exemplo. A gente vai montar esse sistema aqui e a gente vai resolver. É um dos jeitos, uma das maneiras de resolver isso daqui. Eu quero só evidenciar uma coisa. Quando a gente multiplica em cruz essa equação, a gente chega que o y ele é igual a 1k vezes 1x. Aí você pode perguntar, nossa metralha, mas isso daqui não é a nossa função afim com b igual a 0? Exatamente. Essa aqui é uma função de grau 1, aonde a gente tem pares ordenados x e y. Bom, se a gente tem pares ordenados x e y, a gente pode montar um gráfico que representa o modelo de grandezas diretamente proporcional. Sim, é o gráfico que eu fiz aqui para vocês. Esse é o gráfico de grandezas diretamente proporcionais. Percebe o seguinte, aqui é a origem, então eu coloquei uma coordenada x1, y1 e uma coordenada x2, y2. O que você percebe? Toda função afim que é modelada pela proporcionalidade, ela é um y igual a k vezes x. Então, por exemplo, nessa daqui, o x é 2, o y aqui também é 2. O que vai acontecer? Vamos supor que eu triplique aqui, vezes 3. Então, o x vai ser 6. Triplica aqui também. Então, o y vai ser 6. Então, você vai perceber que o nosso y é igual a 1k vezes x. Toda grandeza diretamente proporcional, quando você dobra um lado, você dobra o outro. Se você triplica um lado, você triplica o outro. Se você quadruplica um lado, você quadruplica um outro. Por exemplo, nessa função, ela é y igual a x. Quando o x é 2, o y é 2. Quando o x é 6, o y é 6. Se a gente pegar esse ponto aqui, quando o x é 3, o y é 3. Quando o x é 5, o y é 5. E assim sucessivamente. Agora, quem é o nosso k aqui? Nosso k é 1, mas nosso k poderia ser 2, poderia ser meio, poderia ser 5, poderia ser 10, poderia ser um valor maior que 0. Então lembra, dobra um lado, dobra o outro, cai pela metade um lado, cai pela metade o outro. O que eu vejo que muita gente se confunde? Às vezes você dobra um lado e você quadruplica o outro. Não são grandezas diretamente proporcionais. Às vezes você triplica um lado e quadruplica o outro. Também não são grandezas diretamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais é quando você dobra um lado, dobra o x, automaticamente o y é dobrado. Na mesma proporção. Por isso que essa razão é constante. Tudo bem? Não é só você aumentar o valor de x
x e perceber que aumentou o valor de y. Ele tem que aumentar na mesma força, na mesma intensidade, na mesma proporção. Valeu? Agora a gente vai ver grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá. Agora, as grandezas se relacionam de forma inversa. Então, coloquei uma definição aqui para vocês e a gente vai fazer algumas observações. Duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, C e somente C. Uma constante K positiva, tal que. Agora, turma, percebe o seguinte, o produto é constante. X vezes Y é constante. Na grandeza diretamente proporcional, diretamente, divide. Agora, inversamente proporcional. O produto é constante. Percebe que se a gente isolar aqui, ó, o Y é igual a 1K dividido por quanto? Dividido por X. Agora percebe, ó, quando você dobra, por exemplo, o denominador, esse valor de Y tem que cair pela metade. Quando você triplica aqui, tem que ser dividido por 3 essa parte. Quando você quadruplica aqui, cai por 4 a outra parte. Então, quando você aumenta um lado, você diminui o outro de maneira inversamente proporcional. Assim como eu disse em grandeza diretamente proporcional, não basta você, por exemplo, dobrar esse lado aqui e aqui cair 5 vezes. Não são grandezas inversamente proporcionais. Não basta você multiplicar por 10 aqui e aqui cair pela metade. Então, turma, o que vai acontecer? Você tem que dobrar um lado e o outro lado cair pela metade. Triplicar e o outro cair 1/3. Essas grandezas têm que ir uma subir e outra descer na mesma proporção inversa. Então, como que fica o gráfico disso daí? Vamos lá. O gráfico disso daí, a gente diz que é uma hipérbole, tá? Você tem, por exemplo, um valor para x1, você vai ter um par ordenado aqui, y1, tá bom? Então, você vai ter x1, y1. Vamos supor que esse par ordenado aqui é 2, 8. Aí você vai ter um par ordenado aqui, x2, aqui vai ser y2. Então, o produto tem que ser constante. Perceba que esse aqui tem que ser 4 e 4, ó. Por quê? Quando você multiplica x1 por y1, isso tem que ser igual a x2 por y2. Ó, 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. Então, quando você aumenta o x, o y cai na proporção inversa. Essa é a ideia de grandeza inversamente proporcional. Fechou? Abraço e vamos aos exercícios.